Olá, tá começando o 180º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, orgulhoso de mim mesmo, que eu passei quase invicto na Black Friday, mas eu comprei uma coisa que eu precisava. Um SSD novo pra fazer backup de arquivo, coisa assim, eu tava acabando espaço, eu aproveitei a promoção. Você saiu invicto ou se rendeu? Não, dessa vez eu fiquei bem quietinho, até porque eu já tinha comprado bastante coisas naquela viagem que eu fiz para os Estados Unidos. Inclusive, eu também comprei cartão SD nessa viagem, comprei bastante coisa. Então, achei melhor ficar quietinho nessa Black Friday. Boa. Quem achou promoções bacanas, quiser se vangloriar, tá orgulhoso, manda pra gente, gigahertz.fm/feedback. E tem uma coisa que a gente comentou, foi na semana passada, né, veio um follow-up dizendo que Pluribus talvez era muito parecido com o filme Invasores, a gente até vai falar sobre isso, mas a Apple passou aparentemente por um problema de verdade, de ter que tirar uma série do ar porque era uma história que era um plágio de outra história. Era uma série francesa, ela começou a promover, né, ia se chamar The Hunt em inglês. Até uma das atrizes, ela tá no Inglourious Basterds. E aí, do nada, ela tirou do ar a data de estreia, que ia aparecer agora em dezembro, dia 3 de dezembro, né? Depois de amanhã, enquanto a gente grava aqui o episódio. E parece que isso aconteceu, ela não confirmou ainda, mas porque essa série foi muito inspirada a ponto de ser um plágio de um livro lá, francês também. E aí a Apple tirou do ar. É a segunda série que a gente vê ela tirar do ar, né? Essa aí foi porque o livro é de 73, chamada La Traque, algo assim. E isso veio depois ela tirar do ar aquela The Savant, porque foi um reflexo do assassinato lá do Charlie Kirk, e a série tinha assuntos a ver com a extrema-direita americana, e até citava ele, aparentemente, e a Apple achou melhor não mexer nesse vespeiro. O que fazem? Pois é, que situação. E eu até fui olhar depois que eles que descobriram ali que a série tinha saído do ar, que a Apple tirou todas as menções a ela, apagou press release, apagou menção em press release, apagou trailer, apagou tudo. Então, não tá com cara de que vai voltar, né? Porque como aparentemente realmente rolou ali um plágio desse livro, não é algo que eu acredito que dê pra resolver mudando uma cena ou duas. Acho que eles vão ter que ou regravar tudo ou negociar os direitos, né, nesse meio tempo. Mas não tá com cara de que a série volta tão cedo pra plataforma. Que situação pra Apple. E teve a produtora Gaumont mandou um e-mail pro Deadline e falou, então, a gente tirou do ar por preocupações a respeito de propriedade intelectual. É o eufemismo pra pisamos na bola. Pois Mas é curioso porque... e eu até comento sobre isso com frequência, assim, né? A quantidade de coisas que tá saindo pra streaming, meio fora de controle, e tudo meio mais ou menos. Faz tempo que eu não tenho, assim, na própria Pluribus, tem 2, 3 episódios que eu nem vejo. Vou ver uma hora e eu assisto. Não empolgou, sabe, assim? Então mas tem que existir um trabalho de... Não sei se existe due diligence. Quando você vai comprar uma empresa, tem todo um trabalho de investigação, mas para garantir que tá tudo certo, documentos, etc. Vai lá no financeiro, ver se não teve nenhuma falcatrua. Imaginaria que teria alguma coisa parecida com isso para produção de série, né? Ver se não, principalmente, se não plágio, se não tá copiando de alguém. Nesse caso, não teve. Que pena. Agora, na semana passada, o Luiz de Andrade falou, a Pluribus, assim, parece muito com o filme Invasores, que tem a Nicole Kidman e o Daniel Craig. E o Rodrigo Rodrigues falou, Invasores é inspirado no livro Body Snatchers, de 55, que, originalmente nesse livro, os aliens substituem os seres humanos por clones, matam as pessoas no processo, e nessa versão do filme de 2007, eles transformaram os aliens em uma doença alienígena, na verdade. Mas não tem indícios de que eles formem uma mente coletiva, né? Sem falar que eles são bem hostis. Mas ele falou, mas gente, não assistam esse filme, é ruim demais. As versões de 78 e de 93 são muito melhores, e essa abordagem de hive mind, né, da mente coletiva do Pluribus, ele falou que é muito mais rica e muito mais interessante, ele conclui, na minha humilde opinião. Você tá gostando? Eu sei que você continua vendo Pluribus, né? Continuo assistindo, não estou com o maior interesse do mundo, mas eu quero ver onde isso vai parar. Então ainda estou assistindo, vi ao último episódio e parece que agora a coisa tá engatando, assim, pra tentar não dar muito spoiler. Agora
a série parece estar caminhando pra um clímax. Então algo está acontecendo, porque o que eu tava Uhum. sentindo era isso, que os primeiros episódios eles, né, começavam ali com uma introdução bacana, mas depois ficou meio que girando em círculo, não senti que a história progredia. Mas agora tá indo, porém sigo assistindo, quero acreditar que a série vai ter um final bacana. Mas também até agora a maior sensação foi de que a série tá mais enroscada do que eu gostaria. Mas obrigado, Rodrigo, por ter mandado pra gente esse follow-up. Interessante, né? São 3 versões do mês da mesma história, em filmes feitos em épocas diferentes. É interessante ver isso, sabia? Você pegar filme antigo que foi refeito, depois de novo. Tem o próprio o da Lady Gaga lá do Nasce uma Estrela, que teve 3 ou 4 filmes, um deles é com a Liza Minnelli, acho que tem com a Barbra Streisand também. Cada diva, cada geração de diva, eles fazem. E a história, né, eles colocam uma ou outra diferença para ainda assim ter uma novidade, né? É interessante esse tipo de análise e ver como é que era para ser um filme de sucesso, no caso aqui do Invasores, né? Em 78, depois 93, depois agora. Então, para quem tiver bastante tempo livre, vê os antigos e depois tiver paciência pode assistir ao novo também. Ao novo não, né? Ao mais recente. A contraindicação aqui do Rodrigo. Mas obrigado a vocês por esses follow-ups. E sobre a acentuação no Mac, Felipe, o Alisson Menezes falou o seguinte: uso o Mac continuamente desde o M1 e eu nunca tive problema em lembrar como que acentuava alguma coisa. Porém, entre uma formatação e outra, mais a troca aí de layouts de teclados, né, Mac, teclado externo de um ano pra cá, ele falou, esqueci tudo. Agora, quando eu quero acentuar, eu clico na letra e seguro por alguns instantes até aparecer o pop-up mostrando ali a acentuação disponível para aquela letra. Ele fala, me sinto sujo ao usar isso, mas serve. É verdade, dá pra fazer isso também, estilo iOS, né, que você segura ali a letra e ele abre um pop-upzinho com todas as acentuações. Pra quem não tá muito acostumado, é um jeito fácil, demora, acho demorado, mas Uhum. uma possibilidade pra fazer a acentuação ali. E no meu caso, ele falou do teclado externo, eu sei que tem gente que usa teclado ABNT com o Mac, o meu também é o teclado da Apple, então também não tem acento e como falei no outro episódio, já me acostumei a usar o código Konami para fazer acentuação. Já tá tudo decorado. Pra mim, o primeiro Mac que eu tive foi comprado nos Estados Unidos, era o teclado de lá. O segundo, eu acho que ele era o teclado americano, mesmo tendo comprado aqui. E esse que eu tenho agora é também o teclado americano comprado lá. Mas é curioso assim, eu consegui pular esses códigos Konamis malucos que você usa até hoje pra acentuar. Eu fico curioso como é que deve ser a sua experiência, sei lá, usando um Windows, um PC, assim. Porque se Nossa. já nativamente já é difícil, falaram outro dia, vai no meu laptop e me manda o currículo que tá na... Nossa, levei, assim, uns bons 40 minutos pra achar. Assim, é muito diferente, tá muito... São planetas, você se sente burro usando, sabe? E aposto que quem tem PC também deve sentir a mesma coisa usando o Mac, né? Mas e pra você, pra acentuar? Nossa, quando eu pego algum computador que tem teclado ABNT para acentuar, eu também fico, né, mas cadê o option? Cadê? Eu me perco um pouco também. E pra piorar o teclado dela, ela comprou, acho que foi na Espanha, então o teclado de lá é diferente, é bem... A humanidade não tem jeito, né? Gosta de Ah, complicar é. a vida. Eu mesmo conheço uma galera que tenta comprar Mac em Portugal pra pegar o teclado português, que daí tem cedilha e tal, mas ainda assim tem umas diferenças, né? Não é o teclado da BNT, então Uhum. eu prefiro o layout em inglês internacional mesmo, que é o que eu tô acostumado a usar. E o próprio, sei que no mexicano tem também sei lá, se é o arroba, tem coisa que é um shift, um Ctrl G, pra você fazer alguma coisa que não faz, É. sabe? É Uhum. complicado. Essas padronizações, assim, eu fico me perguntando a origem disso, né? Porque você vem tudo meio de máquina de escrever, que era, na época, eu imagino que mais fácil de fazer do que distribuir, enfim, não sei. Que eu sei que o Shift, por exemplo, vem de máquina de escrever. Shift era porque você literalmente levantava a fita para poder digitar e bater alguma coisa ali. Ele levantava, na verdade, a tecla, né? Então, isso a gente herdou desse tipo de coisa assim, mas e aí, isso sem contar teclados tipo de Dvorak, que outras Nossa, sim. formatações mesmo de teclado, que não tem nada a ver só com a acentuação. A sequência de letras é diferente no teclado. Isso sim
é pedir pra você passar por dificuldades pro resto da vida, né? Acostumado com um desse, porque você não pode trocar em nada, né? Ah, com um desses eu nem tento brincar, porque pelo menos a posição das teclas hoje eu já tenho muito memorizado na cabeça. Eu não preciso estar olhando pro teclado para conseguir digitar. Agora, se mudar todo o layout... Mas eu também nunca fui a fundo para descobrir a origem, por que mudou. Mas é curioso mesmo pensar que existem vários layouts de teclado. De layout só entre... O que eu falei, né? Tem o normal, eu vou chamar assim, e esse é Dvorak que escreve, na verdade, né? Mas se diz Dvorak, aparentemente. É porque é mais ergonômico de um jeito, as pessoas se acostumavam de outro jeito, mas estava menos padronizado, né? Você tem o teclado, o QWERTY, e na Alemanha Querz, né? O Z é no lugar do Y, mas só isso que muda. Então, essa falta de padronização... Eu falo, né? A humanidade não vai conseguir descobrir a cura do câncer por conta de coisa assim. Eu sempre brinco com Star Wars, que você sabe que Star Wars é ficção científica, que o robozinho viaja pro outro lado da galáxia, e ele espeta a chavinha que ele tem lá numa porta e abre a porta. A gente aqui não consegue concordar com o padrão de tomada. É curioso, sempre diferencinhas aqui no dia a dia. Enfim, vamos seguir aqui com follow-ups. Eu falei sobre a Europa, né? Tem mais, não complicações exatamente, mas tem mais regulações aparentemente a caminho da Apple na Europa. Ela enviou um documento para a União Europeia, basicamente confirmando para a União Europeia que ela tem algumas plataformas que têm mais de 45 milhões de usuários ativos de lá, e aí isso passa a ser considerado gatekeeper, né? Que tem usuário suficiente para ter um poder de mercado grande, significativo e tem que ser regulado, basicamente isso, né? E aparentemente é uma coisa autorreportada, que é interessante também, né? Então a Apple mandou para a Europa que o Apple Maps e o Apple Ads, essas duas coisas, têm 45 milhões de usuários e por isso elas têm que estar sujeitas ao tudo que diz respeito à lei europeia, o DMA, né, e todo esse resto. Achei interessante o Apple Ads ser colocado dessa forma, significa que a Apple deve seguir expandindo com iniciativas para tornar ele maior e mais presente, etc. E vai ter que abrir para concorrentes também. E o Apple Maps não é uma grande surpresa, né? Tem o meme de que ele é uma porcaria, mas ele foi lançado, foi melhorando, tem diferenças, cada um tem um costume, a gente acabou de falar de teclado que tem um pouco de costume também, mas que o Apple Maps também tem mais de 45 milhões por lá. É curioso mesmo, esse fato da Apple ter que se reportar, eu acredito que deve ter uma multa envolvida se ela não contar, então por isso que ela deve abrir ali essa informação, porque talvez se a União Europeia descobrir por conta própria, daí deve rolar alguma multinha, alguma penalização, mas no caso aqui eles ainda vão estudar para ver se alguma medida precisa ser tomada. Não chegou ao ponto já da União Europeia estar acusando, né? Não tem acusação nenhuma por enquanto, mas é uma possibilidade. Eu não sei, por mais que já tenha atingido ali o número de 45 milhões de usuários, eu não sei se o Apple Maps se enquadra nessa parte de monopólio, porque que monopólio que a Apple Maps tem, né? Convenhamos. Eu acho que a primeira coisa que um usuário normal de iPhone faz é baixar o Google Maps quando configurou o iPhone. Então, assim, vamos ver o que a União Europeia vai falar, mas o Google Maps está aí como alternativa. Existem várias outras alternativas de mapas na App Store. Acho que Mapa é um dos aplicativos que você consegue mudar o padrão. Se você não quiser usar o da Apple, você coloca lá para o sistema abrir links em outros. Então, talvez Mapa nem dê nada. Pode ser uma categoria ali que a União Europeia vai olhar e não vai falar nada. Apple Ads eu fico curioso, porque é isso. A gente sabe que a Apple está investindo cada vez mais em anúncios. Tem rumores de que é algo que ela quer tornar mais forte lá dentro. E daí eu fico curioso para saber como é que vai funcionar a questão de regra, um possível monopólio, a forma talvez como a Apple determina qual anúncio pode aparecer. Eu confesso que assim, de Apple Ads eu nunca também fui a fundo para entender direito como é que a plataforma funciona, sei mais ou menos, mas esse talvez pode dar ali pode resultar em alguma coisa para Apple, mas Apple Maps eu acho bem difícil. Considerando que o Apple Maps e Apple Ads vão ter uma certa associação, né, que vai ter os anúncios lá, então pode ser que ela esteja fazendo as duas coisas. E eu procurei aqui, não tem dados abertos, etc., mas achei estimativas que colocam o Waze, por exemplo, entre 100 milhões e 180 milhões de usuários mensais ativos. Aí você corta os 45 da Apple e ela própria fala, né? Ah, então, a gente passa, mas passa pouquinho, é pouca porcaria. Aí vai na WWDC, não, nós temos milhões e milhões, né? A mesma mensagem empacotada de jeitos diferentes. E é isso que o Felipe comentou, né? A Europeia agora vai ter 45 dias, aparentemente é um dia para cada milhão, né, de usuários,
pra dizer se vai ou não ter que tomar alguma medida. Então isso vai ser lá pra... Aí toma, aí a Apple bota recurso, né? Esse tipo de coisa. Mas ela preparando pra esse, certamente, o crescimento aí de usuários. E ela fazer agora isso com esses 45 milhões. A Europa fala, não, deixa pra lá. Eu acho que ela tá torcendo pra ser isso, porque ela quer chegar a 60, 70, 80, 90. Aí eu falo, não, mas vocês já tinham falado lá atrás, assim, nem cresceu muito. Olha como o Waze cresceu. Olha como o Google Maps cresceu, deixa a gente quieto aqui. Deve ser só pra garantir mesmo uma decisão, torcer pra ser a decisão que ela quer, né? Vamos ver o que acontece. Agora, também sobre números que pintaram nessa última semana, saiu um reporte interessante de que lá na China, as fabricantes de telefones estão cancelando planos, mudando planos, desistindo de lançar telefones que seriam para competir com o iPhone Air, porque o iPhone Air aparentemente não está vendendo tanto quanto ele deveria, ou era a expectativa. A Apple, né, na divulgação de resultados financeiros dela, falou pouco sobre o iPhone Air, não confirmou nada sobre um desempenho fraco, falou que os outros estão com ótimo desempenho, sabe? Aquele jeito dela de falar, sem dizer o que é. Eu fico curioso para saber como é que ela vai seguir levando isso agora, porque tem aquele livro da Apple na China que saiu faz uns meses, fez bastante sucesso, e nesse livro tem uma história de que no iPhone 5C ela também deu uma engambelada em números, resultados, etc, que o iPhone 5C não vendeu nada, e ela deu a entender que o problema não era tão grave quanto ele de fato era. Aí teve todo um lance de processo de investidores, né, pra cima dela, que ela não passou os números certos, e ela não divulga números, né, mas não passou as informações para eles terem a base ali para saber se o negócio tá vindo bem, se tá vindo mal. Eu tô vendo uns ecos isso assim, né, nesse lance do iPhone Air. Ela não falou nada a respeito disso. A gente vê os reportes de que, tá cancelando pedido de fabricação, já chegou no estágio de fim de fabricação, quer dizer, não vai fabricar mais tanto assim, ele já tem estoque suficiente para o resto da vida útil dele, né? Basicamente são os rumores, mas os concorrentes e os fabricantes chineses também estão cancelando planos de lançar iPhone mais fininho, quer dizer, de lançar telefones mais fininhos, porque o iPhone fininho não está vendendo. Você ainda vê isso como só especulações em cima de uma premissa de que não está confirmada, de que não vende muito mesmo, ou a essa altura dá para dizer que poxa, que pena não, mas não rolou. Eu acho que essa altura já dá pra falar que não rolou mesmo, porque é o que a gente vem comentando em outros episódios. É bonito, é bacana, é levinho, é muito impressionante. Eu mesmo estive na Apple Morumbi na última semana, vi de novo o iPhone Air, peguei na mão, e é impressionante. Você fala, pô, que telefone bacana. Mas quando você pensa no preço e nos compromissos, né, no que você tem que abrir mão para ter esse telefone fininho, acho que muita gente acaba indo para os iPhones Pro ou prefere gastar menos e pegar o iPhone de entrada, que não é tão fininho, mas tem mais câmeras, por exemplo, tem mais bateria. Então parece que não colou muito, por mais que a Apple tente vender essa ideia de que é um telefone do futuro, acho que as pessoas não compraram muito essa ideia. Talvez aconteça o que eu também já falei uma vez aqui, que é no futuro a tecnologia evoluir ao ponto do modelo normal ter a espessura de um iPhone Air, só que sem abrir mão da segunda câmera, sem abrir mão de bateria, daí vai fazer sentido, mas do jeito que tá hoje, parece que é um aparelho bem experimental mesmo, que não colou muito. Tem aquela historinha de que o iPhone Air ele foi feito só para pesquisa e desenvolvimento, que a ideia da Apple mesmo era descobrir como fazer um telefone super fininho para depois grudar dois ali e virar o dobrável, né? Então tem isso também. Talvez depois que ela lançar esse dobrável, o Air desapareça, suma da linha. Vamos ver o que vai acontecer. Mas acho que essa altura já dá para falar que realmente não é muito sucesso, não. Eu aqui, assim, tanto isso, né, agora que estive em São Paulo esses dias, aqui em Londrina também, andando nas ruas, eu já tenho visto muita gente de iPhone 17 Pro, tem visto lá que o laranjão você reconhece de longe, né, o telefone laranja. Tenho visto muita gente já com iPhone Pro. O modelo base não dá para reconhecer a diferença entre o 17 e o 16, que eles são iguais. Mas Air, eu não vi nenhuma pessoa usando iPhone Air assim em público até agora. Então acho que é mais um sinalzinho de que ficou um aparelho bem nichado. E considerando que o Air é mais barato, não muito, mas é mais barato, a gente teria uma probabilidade maior de vê-lo na rua mesmo. Pra mim é a mesma coisa, acho que eu não vi ainda. Eu certamente não reparei em um iPhone Air, pode ser que ele passou na minha frente e não tenha visto, mas eu já vi um ou outro Pro, mas o Air mesmo não. Esse lance dessa, ele é só pra, assim,
Ele é uma preparação de pesquisa e desenvolvimento para o iPhone dobrável, assim como todo iPhone, ele é pesquisa e desenvolvimento para os próximos iPhones. Eu não acho que ele foi lançado única e exclusivamente para ter um bando de beta testers da tecnologia para a Apple ficar mais barato para ela fazer o iPhone. Ele é assim como o Apple Watch, ele também ajuda a desenvolver coisas para o iPhone ajuda a desenvolver coisas para o iPad, eu acho que é uma coisa, um contínuo, né? Mas ficou mais bonitinha a história, fica mais fácil de ver se o iPhone Air for mesmo, né? A base, quer dizer, se o iPhone dobrável for muito mais fininho, o pessoal vai associar ao Air por motivos meio óbvios. Até vai ter notícia a respeito desse lance do iPhone dobrável mais pra frente aqui no episódio, mas é uma pena só que ele não tenha colado desse jeito assim, né? Digo isso sem ter comprado um e tendo olhado e falado, poxa, não é pra mim, né? Por conta da câmera. E aí tem esse papo de que no ano que vem, ou seja lá quando ela for lançar esse novo iPhone dobrável, uma segunda versão, ele vai ter 2 câmeras para pelo menos quem ficou inseguro sobre comprar ele por conta disso, ter um pouco mais de segurança. Falou, não, tá aqui, tem os zooms diferentes, tem as câmeras diferentes, pode comprar. Mas é uma pena que ele tenha aparentemente flopado desse jeito. Vamos ver nos próximos resultados financeiros, ou desse período agora de Natal, né, que vai ser no próximo relatório fiscal, você vai ter mais pressão para a Apple dar algum tipo de informação a respeito do desempenho disso. Foi curioso que nem os analistas pareceram muito interessados em saber como é que o iPhone Air estava indo, né? Que as perguntas... Teve uma que acho que envolveu um pouco mais, o Tico que falou, veja bem, não vamos falar. Porém, estamos muito felizes e contentes com o resto da linha. Foi basicamente isso que ele disse, né? Vamos ver o que rola com isso. E nessa semana, né, falei sobre trimestre de Natal, saiu o anúncio, a Apple tem o tradicional anúncio de Natal que todo ano ela publica, a gente vai falar sobre ele, mas antes disso eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site com o cupom GHZ, se você for em gorillashield.com.br para comprar capinhas, películas para o seu telefone novo, para alguém que se for dar de Natal. Eles têm fone de ouvido também de todo tipo, tem o earbud com fio normal, né, tradicional, tem também, né, o fone de ouvido Bluetooth com um fio que liga só no outro, tem só sem nenhum fiozinho, né, o Bluetooth total mesmo, tem o headphone grandão, carregador tem um monte, tudo quanto é tipo, então tem o de carro, tem o de parede, tem o por indução, tem com imã, eles têm também cabo de tudo quanto é tipo, Lightning, micro USB, USB-C, outros cabos também, adaptador de todo tipo para todo tipo, não falta adaptador lá para vocês darem uma espiadinha. Tem caixa de som também, né, saindo dessa parte mais mobile. Tem acessório para viagem até, sei lá, mala, mochila mesmo. Então, mala de você, né, despachar. Então, vai lá em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e garante 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, anúncio de Natal da Apple, tem ano que ela acerta na mosca, costumava acontecer com mais frequência antes. E tem ano que ela... momento, né? Ela lançou desse ano, que é A Critter Carol. E aí são bichinhos ali na floresta, encontram um iPhone e fazem lá uma dança, começa a interagir, etc, etc. Aí o dono do iPhone vai atrás do iPhone e ele acha... Aí o vídeo tá gravado lá com os bichinhos interagindo, né? Eu olhei esse comercial, falei, ok. Aí eles estão cantando uma musiquinha sobre amizade, beleza. Depois descobri que uma música já existia, aí tem dá um pouco mais de graça, né? E aí eu vi o making of. Eu pirei com o making of. O comercial mesmo, eu achei, ok, tá na lista dos esquecíveis de Natal, né? Mas o making of, que é tudo feito prático, são, né? Eu não sei se o termo é títeres também, quando é tipo Vila Sésamo, né? Que você tem ali as 4, 5 pessoas mexendo no mesmo boneco para ter um movimento natural, mas é tudo com gente mesmo que dá vida ali aos bonecos. Aí eu achei bem mais legal do que o comercial de verdade. O que você achou? Eu também achei o making of muito mais interessante do que o comercial em si. O comercial é bonitinho, mas eu, pelo menos, assistindo, não me remete àquela coisa, Natal, festas, que a Apple já teve uns ads bem marcantes, bem tocantes nesse sentido. Tem alguns que são bem inesquecíveis. Esse é mais, tipo... Eles poderiam lançar isso em qualquer dia do ano. Seria mais um comercial de iPhone. Mas o making of é muito bacana ver que eles fizeram tudo com efeitos práticos, com as marionetes ali, as pessoas controlando. E teve outra coisa que eu achei mais legal do que os ads em si, é que eles lançaram no YouTube mesmo, mas daí eles lançaram em formato de shorts, daí na vertical,
uns mini ads em cima desse, que daí tem os bichinhos mostrando a nova câmera de selfie do iPhone, tem os bichinhos mostrando ali o Dual Capture, e esses shorts eu achei bem legaisinhos, que daí isso não tá incluso no vídeo principal, então eles aproveitaram ali Que legal. mais algumas coisas, achei bem bacana, mas é isso, o vídeo principal mesmo, pra mim é só mais um ad de iPhone, não me remete muito a um comercial especial de holiday que a Apple costuma fazer. Mas faz tempo mesmo que eles vêm. Esse ainda tá bacana, porque tiveram uns aí nos últimos anos que. Totalmente esquecíveis. Aquele o Misunderstood é o que eu mais detesto. Que é o moleque lá, que passa o Natal inteiro no telefone, no iPad, e depois, ele tava fazendo um vídeo mostrando pra vocês, seus ingratos. Eu achei, nossa, que dedo na cara, troco de nada, que horror. Tem o meu favorito é um que é do Papai Noel pedindo informações pra carangueja e com coisas que hoje em dia ela até hoje não faz, né? Escuta, como é que eu faço pra chegar na casa do Joãozinho? Vai tá frio na casa da Aninha. Vai tirando, né, mostrando ali o que a carangueja fazia sobre direção, temperatura, planejamento, né? Lembrete, esse tipo de coisa. Eu achei esse é um dos mais divertidos. Teve uma época que e ela ainda faz isso muito, né? Quando o assunto são AirPods por motivos óbvios, com muita dança, coreografia. Não me pega, mas tenho certeza que pega bastante gente também. Mas pra mim o benchmark é esse, né? O ruim é esse Misunderstood. E o que é bacana, pra mim pelo menos, é esse do Papai Noel. Divertidíssimo, Papai Noel ali pegando instruções com a carangueja. Desse ano é só ok. Mas se você tiver só tempo pra ver um vídeo, vê um making off. Você vai gostar bem mais do que do comercial de verdade. Esse me divertiu. Agora, teve uma história muito curiosa que apareceu nesses últimos dias, a gente pode falar um pouquinho a respeito dela, que é o seguinte. O pessoal do 404 Media, que é um site muito bacana de segurança da informação, basicamente, eles têm umas coisas meio de espaço também, é curioso, que eles, sei lá, daqui a pouco fala sobre como acharam algo em Marte entre duas histórias de hacking de governo, sabe? E eles publicaram uma história nessa última semana sobre como, e o jornalista que fez essa história, ele passa por isso, o Joseph Cox, que é um dos fundadores lá, né? Na verdade, só quem é fundador trabalha lá. Enfim, que do nada o Apple Podcasts abre. E é um podcast sobre religião que às vezes nem é em inglês. E esse pessoal que é muito ligado em ataques, né, e esse tipo de coisa, fala, tá, o que será, né? Aí eles viram que só em algumas descrições tem lá, e nem é na descrição, tipo no endereço do podcast, do site do podcast. Então, quem que vai chegar nisso e vai tocar, né? Mas que você bate nesse link, aí esse link pode ser um link malicioso e etc. Então, a volta, né, para executar isso. E eles tentando investigar, descobriram que, sim, tem muito podcast antigo. E geralmente é ou sobre religião, ou é sobre autoajuda. E assim, abre um episódio de 2019 sobre o pai e a palavra. Ou então, um episódio em silêncio. Nem tem nada tocando, é só um áudio que não toca nada. Eles falaram, Apple, e aí? Tentaram várias vezes contato com a Apple, não receberam resposta. Ele até fala, a gente em outras histórias estamos trabalhando ao mesmo tempo, entramos em contato com a Apple, ela respondeu. Para essa história aqui, múltiplas vezes não responderam pra gente nada. Estão em silêncio absoluto a respeito dessa história. E tem algumas coisas que são interessantes. Primeiro, o Apple Podcasts abrir sozinho, sem a pessoa estar fazendo nada, né? Como que isso acontece já é muito curioso pensar. E também, esse ataque inteiro. Eu até estava conversando com o Rambo a respeito disso e falar, pode ser que, sei lá, podcast é que o feed está inativo, a senha vazou, a pessoa usa a mesma senha para um monte de coisa, caiu lá. Mas olha a volta que estão dando para fazer um ataque para a pessoa cair no podcast, clicar no link lá, ou tocar, enfim, para abrir. E a Apple quieta a respeito disso, mas toda essa situação é uma das mais curiosas que eu já vi a Apple ser envolvida em spam e tentativa de phishing que só bate ali pro usuário. É bem estranho porque é isso, né? Pega uns podcasts também bem esquisitos, umas categorias muito específicas. Então, eu acho que a Apple não respondendo porque talvez nem ela sabe direito o que tá acontecendo. Talvez eles estão investigando ali internamente para entender. Aí, quando tiver perto de lançar uma correção, daí eles se manifestam, falam: corrigimos o problema tal aqui. Mas é bem, né? Vendo a história, é bem intrigante mesmo. E aquilo, aparentemente não tá sendo usado para nada malicioso, mas acredito eu que essa galera que fica procurando falha justamente fica curiosa para tentar descobrir um jeito de usar isso para de repente ali encontrar um exploit no sistema. Então
Mas tudo indica que até o momento um bug, né, essa falha não está sendo usada para nada perigoso, mas é algo para ficar de olho, né? Sim, e a Apple já passou, a gente já viu alguns problemas assim com o calendário e com o iMessage, né? Nesses casos todos, ou ela reagiu rápido, ou ela, na verdade as duas coisas, reagiu rápido e também colocou mais controle. Você vê nas mensagens, por exemplo, hoje em dia tem a pasta do spam e de contatos que você não conhece, cai lá, você pode nunca ter contato com isso. Fica um númerozinho lá incomodando quem se incomoda com isso, né? 11. Você tem que sentir lá pra ver o que é 11. Mas, pra quem não se incomoda, ótimo. Tem só lá, tá tudo pra baixo do tapete, né? E mesmo quando chega a mensagem, você pode dar report como junk message, esse tipo de coisa. E calendário também. Eu lembro que teve uma época que infestou quem usava o calendário da Apple de, sei lá, aparecia um evento marcado no seu calendário que era um link, sei lá, pra uma loja de cacareco chinês, tinha um monte de plano bizarro assim. E esse também ela conseguiu controlar. Eu, lendo essa matéria, pareceu a mesma categoria, assim, né? Algum exploitzinho que russos e chineses estão tentando achar um jeito de ver se conseguem, porque o risco é o seguinte, fazer abrir automaticamente o Apple Podcasts, e se eles conseguirem, hora que abre, também automaticamente fazer abrir um link, ou fazer, a partir daí, fazer uma outra coisa, aí temos um problema, né? Porque é o tipo de exploit de segurança que não exige que o usuário interaja para fazer uma bobagem. Aí é um grande problema, né? Ou então pensa o seguinte, se você manda abrir o Apple Podcasts automaticamente, ele abre, e tem um daqueles caracteres do caos que faz o iPhone reiniciar em loop sem parar, que sempre acontece com o iMessage, né? Então, a partir disso, você extrapolar para uma segunda coisa poderia sim ser um problema. Então, eu não sei se a solução fácil é a Apple impedir que o mecanismo que abre o Apple Podcasts automaticamente funcione. Pode ser um problema de, então se a pessoa tocar no link de Apple Podcasts, aí não vai abrir? Não sei. Esse é o trabalho da Apple, resolver esse tipo de coisa, né? Mas é curioso que, mais uma vez, ela está caindo num problema desse tipo. Vamos ver se ela, de fato, resolve. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso. Nunca aconteceu comigo. Já tinha caído no seu radar alguma coisa assim, não? Nunca também. Tá. Então pode ser uma coisa meio de nicho e ficou famoso porque tá acontecendo com o cara que tem um veículo grande na mão e ele tá divulgando o problema. Se já aconteceu com vocês, manda pra gente. gigahertz.fm/feedback se vocês lembrarem qual que é o podcast. Ou se você falar, nossa, é verdade, né? Agora que você tá falando, já abriu o meu Apple Podcasts mesmo, achei que tivesse tocado alguma coisa. Comenta com a gente, pra gente poder ter uma ideia da dimensão desse problema de verdade, né? E seguindo aqui, eu falei sobre AirPods agora há pouquinho, a Apple divulgou, ela divulgou não, né? Ela publica de tempos em tempos, lá no blog dela de Machine Learning, estudos que essa comunidade de pesquisa de Machine Learning vive meio disso, né? De publicar paper e ter um corpo de pesquisa muito grande, porque é isso que mostra que o seu currículo você é uma pessoa inteligente, interessada, proativa e que tenta avançar a ciência, né? E ela divulgou um estudo que eu tinha achado super interessante sobre usar sensores de eletroencefalograma e treinar um modelo, na verdade, fazer um modelo que aprende sozinho, né, o autossupervisionado, para identificar o intervalo entre duas medições de EEC, né, o eletroencefalograma. E eu olhei o estudo e falei, legal, né? Quando sai estudo lá, eu tento ver se tem algum tipo de relação com uma coisa que dá para explicar do jeito bacana, que pode ter relação, que pode significar para produtos, etc. Eu publico esses explicados lá no 95Mac. E eu vi esse estudo, achei interessante, aí eu fui vendo mais a fundo. Eles treinaram esse algoritmo e depois usaram bancos de dados de medições de ondas cerebrais para ver como é que era o desempenho desse algoritmo. E um desses bancos de dados tinha um medidor de ondas cerebrais com sensores que vão no ouvido. E aí eu olhei o que era esse sensor, super parecido com os AirPods, né? Você tem o sensor ali que vai no ouvido e tem as bolinhas pretas ali que faz o contato. E olha! Aí eu comecei a entender de fato o que era o estudo, etc, etc. Comecei a fazer uma matéria só a respeito disso. Isso pode indicar que a Apple tem interesse em ir lá na frente, fazer, etc, etc. Eu terminei o estudo, tô revisando, eu falei, deixa eu procurar patente. Aí eu achei um pedido de patente da Apple de 2023 sobre colocar esses sensores de leitura de ondas cerebrais nos AirPods. Falei, agora eu tenho uma história. Aí eu fiz um post explicando a respeito disso, e é curioso porque no estudo que a Apple fez, tem lá o algoritmo de fazer a interpretação, né, de qual que é a distância entre dois sinais cerebrais, e na patente tem um gráfico super parecido também da leitura de vários sinais diferentes, e o algoritmo escolhe qual que é o melhor para ele poder fazer a interpretação mesmo, né?
O estudo não tem nada a ver com hardware, são coisas separadas. Um é o algoritmo aprendendo sozinho a medir o espaço de tempo entre duas ondas cerebrais. O hardware é para fazer a captura desses sinais, mas é um fluxo só. Você captura o sinal, depois você interpreta. Eu falei, olha, então acho que temos um bom candidato a mais um sensor aí que pode pintar nos AirPods nos próximos anos, não sei. Curti muito essa ideia. Ah, é uma ideia muito legal mesmo. E é isso, a gente sabe que a Apple está interessada em não só em saúde, mas em trazer mais sensores para os AirPods. Temos agora com os AirPods Pro 3 o sensor básico ali de batimentos cardíacos. E o próprio Gurman, outras fontes já falaram que a ideia é colocar mais sensores. Sensor de temperatura, tem várias outras coisas que a Apple planeja colocar nos fones. E esse seria bem interessante, porque também é o que a gente costuma comentar aqui na fonte, mesma coisa para o Apple Watch, por exemplo. Você pega esses vários dados que esses sensores de saúde coletam, desde batimentos, os sensores ali que detectam quando você dorme, oxigenação, e ainda mais agora com IA, você consegue chegar a possíveis resultados, e inferir de repente que você vai enfrentar algum tipo de situação ali com esses números, com esses dados coletados por esses wearables. E um negócio que está ali na sua orelha é super propício também para estar coletando informações do seu corpo. Então acho que é questão de tempo mesmo para a gente ver novos AirPods com mais sensores, não só para a Apple não ficar só no Apple Watch também, né? Acho que ela mostrou já que os AirPods também são uma plataforma propícia para esse tipo de coisa, então a tendência é vermos cada vez mais sensores, ainda mais que tem aquele rumor também que eles vão lançar um Apple Health Plus, né? Uma plataforma paga, que daí ele vai ter uma IA integrada, que provavelmente vai dar ainda mais informações, talvez desbloquear mais informações ali dentro desse aplicativo. Então, a tendência é a gente ter mesmo essas tecnologias embarcadas nos produtos, só resta saber quando, né? Porque acho que para desenvolver esse tipo de coisa demora, precisa ali de, né, testes muito bem feitos, mas é bem legal ver esses estudos e, né, na matéria do Marcos como ele vai juntando uma coisa com a outra, a informação com as patentes e com o que pode ser. E uma coisa que eu não falei, que eu tenho certeza que muita gente fala, nossa, mas pra que você vai querer os AirPods que leem a sua mente? Não é isso. Você fazer essa medição de ondas cerebrais, você consegue. E tanto no estudo, quanto também na patente, tem umas descrições que falam a respeito disso. Primeira coisa, a coisa mais óbvia, fazer a medição dos estágios de sono. Porque por meio das ondas cerebrais, cada hora que você está no estágio, as ondas mudam, a frequência das ondas muda, o desenho dela muda, basicamente, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, identificação e até previsão de convulsão. Deu pra sacar qual que é o ganho gigantesco para quem tem algum tipo de condição de saúde que envolva ter convulsões. Se você conseguir, por meio da medição da onda cerebral, prever a chance de nos próximos X minutos a pessoa ter uma convulsão, olha o ganho. Né? Então não é só ler o cérebro, vai muito além disso. Não está lendo os seus pensamentos, mas por meio da onda cerebral você consegue extrapolar algumas medições, e aí é um ganho gigantesco. Né? E na patente é super interessante o jeito que tá. A patente descreve vários hardwares, vários tipos diferentes de hardware que podem estar cobertos pelo registro que a Apple quer fazer. Ela não ganhou a patente, ela só mandou ali o documento e isso demora anos, 10 anos para chegar à patente mesmo, né? Mas tem na ponta dos AirPods vários sensores, tem muito mais sensor do que precisa, e aí tem um algoritmo que mede quais são os sensores que estão com contato melhor, e a partir dele faz a medição, interpreta os dados, e aí tem, como é nos dois ouvidos, né? De um lado é o sensor e do outro lado é tipo um gabarito, para ver o que bate de um lado para o outro, para você poder medir mesmo qual que está a precisão. É super interessante. Quem curte esse tipo de coisa, recomendo que dê uma espiadinha, mas cercando dos dois lados, né? Um de fazer o hardware e patentear o hardware, e do outro esse software com o modelo. E o modelo já é interessante, né? Porque o que acontece é o seguinte, a Apple explica isso no estudo. Hoje em dia, a maioria dos modelos de IA que tem a ver com interpretação de ondas cerebrais depende de ele aprender por meio de dados que são anotados. Então é o seguinte, você diz para o modelo, tá vendo essa ondinha aqui? Esse pedaço é o sono REM. Esse pedaço é o sono profundo. Esse pedaço é o começo de um seizure. Esse pedaço é o fim. E vai ali interpretando, e o modelo, quanto mais dado você tiver,
mais fácil fica pro modelo comparar, né? Ah, putz, essa onda aqui tem a ver com essa, isso aqui é só no REM, beleza. Pá. Nesse que a Apple fez, ele aprende meio que sozinho, sem estar anotado esse dado, pra ele saber o que é. Então, você deixa ele mais eficiente e você depende de menos dado pra fazer, porque ele vai aprendendo sozinho. Eu tô simplificando muito aqui, tá? Mas é um jeito mais eficiente, mais avançado de você fazer ele chegar no mesmo resultado, que é bater ali uma onda e falar, putz, isso aqui pode ser uma convulsão daqui a X minutos, né? Então, o ganho tá aí. Eu curti muito essa ideia. E eu vou deixar, claro, o link aqui na descrição para quem quiser dar mais piadinha mais a fundo. Se por algum motivo você trabalha com isso, fala, Marcos, não é nada disso. Deixa eu explicar o que é. gigahertz.fm/feedback. Me ajudem a entender melhor o final. Eu não sou médico, sou só um cara muito interessado que tenta ler muito a respeito das coisas, tá? Então fica aqui esse disclaimer gigantesco, mas pelo que eu investiguei, tô podendo muito fazer essa matéria, é para isso que tá apontando, tá? E a seguir, a gente vai falar um pouquinho a respeito de um rumor, um report que pintou lá na mão do Ming Chi Kuo a respeito de Apple e Intel. Não é a primeira vez que aparece um papo a respeito disso, mas apareceu mais uma vez um papo a respeito disso, sobre planos aí da Apple para 2027. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual por meio de expressvpn.com/afonte, você tem 3 meses de bônus no fim desse ano para usar internets que você não conhece de um jeito seguro. Fim de ano, se você for viajar, você vai usar Wi-Fi que você não conhece. E por não conhecer, não ter controle sobre eles, você não sabe como é que está a segurança, quais dados estão sendo coletados, por que eles são coletados, para onde eles vão parar, né? Então, que tipo de dado? Os sites que você acessa, e aí consegue associar isso a quem é você, faz o perfil melhor a seu respeito, sabe que banco que você usa, os serviços que você usa, por quanto tempo, qual é o seu dispositivo, né? E você protege tudo isso com a ExpressVPN, você roteia os seus dados por ela, e nem ela sabe, é tudo criptografado. E você, para streaming é muito bacana também, porque se você vai viajar para fora do país e quer ver uma coisa que só tem aqui no Brasil, você roteia a sua conexão pelo Brasil e você destrava esse conteúdo, você vê esse conteúdo. Ou ao contrário, tá no Brasil, quer ver conteúdo de qualquer lugar do mundo, em qualquer streaming você também roteia pelo país que você sabe que tem esse conteúdo e você acessa e você assiste. E para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, na Apple TV direto, que é como eu uso aqui todo dia, até no roteador de casa se você quiser, vai em expressvpn.com/afonte, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, tem 3 meses de bônus aí no fim desse ano, 3 meses a mais para você usar. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, então começando a aparecer um pouco mais de detalhes que começam a fazer sentido sobre um Mac ultra barato, que não vai ser barato, vai ser mais barato do que os outros, mas ao longo desse ano a gente viu um outro rumor a respeito disso e o Ming Chi Kuo na semana passada falou o seguinte: a Apple vai usar a Intel para fazer o processador da série M, então é diferente, né, do que a gente está vendo por aí, que vai ser para ser um computador mais barato e ser o de entrada. Não é o Chromebook da Apple, não é um netbook da Apple, mas dá para mal comparar desse jeito só para explicar aí o que está acontecendo. Ele falou o seguinte, né, que até ele reportou sobre um NDA, um documento de não divulgação com a Intel, que a Apple tinha feito e foi obtido aí, e fala específico, do nó 18AP, não tem a parte específica de técnica ali dele, e fala sobre projeto de exploração, de pesquisa, também de simulação, fala de expectativas, etc. Então, a ideia é que isso seja baseado no hardware que a Intel mesmo está desenvolvendo e que lá na frente, no segundo ou no terceiro trimestre de 2027, ou seja, nada próximo, pode ser mesmo que a Apple lance esse Mac ultra barato. Como é que você está vendo essa história? Eu acho que outro lado para pegar essa história que foi o Ming Chi Kuo que reportou, e ele costuma ter boas fontes quando o assunto é fornecimento de peças para a Apple, é que ela também vai aproveitar essa possível parceria com a Intel, que não é a primeira vez que isso é rumorado, tem outros rumores já, mas vem se intensificando aos poucos, que ela vai aproveitar isso para usar como argumento de que ela tá fazendo mais chips nos Estados Unidos. É uma possibilidade que eu acho que talvez seja o maior interesse da Apple na Intel hoje, porque ela tem ali a TSMC como principal fornecedora, eu acho que única hoje fornecedora de chips para ela, e que até o Ming Chi Kuo fala que a Apple, se ela fechar mesmo essa parceria ali com a Intel, ela, claro, vai ter uma diversificação de fornecedor, então a TSMC, embora vai continuar sendo a principal fornecedora, a Apple vai conseguir ter uma segunda opção,
Mas tem essa historinha dos Estados Unidos, que o Tim Cook se comprometeu em fabricar mais coisas nos Estados Unidos, que a gente sabe que de um fundo não vai acontecer, mas eles fazem uma coisinha ou outra para dar uma maquiada ali. E falar que a Apple agora faz chips com a Intel nos Estados Unidos pode ser uma boa barganha ali para a Apple conseguir se livrar de mais tarifas, por exemplo. Então acho que acaba beneficiando a Apple mais nesse sentido, porém vai ser bem curioso ver Apple e Intel trabalhando juntas depois de muito tempo, depois da Apple ter abandonado a Intel, migrado para Apple Silicon, e agora a Intel vai estar fazendo Apple Silicon, né? Nossa, aqui o mundo dá voltas. Eu não sei se de fato estará ligado a esse MacBook barato que estamos esperando, porque o Mintico até fala no report dele, né, que a Intel deve fazer lá para 2027, como o Marcos falou, o chip M de entrada, que provavelmente seria ali o que a gente tem, por exemplo, hoje o M5 base, que daí tem as versões Pro, Max, Ultra, mas aparentemente a Intel ficaria só com esse modelo base. Até porque também os rumores de que a Apple vai lançar esse MacBook barato, tem gente falando que chega já agora em 2026, e esse report da Intel fazendo chips é para 2027. Mas claro que lá para frente também eles podem usar isso para tentar negociar algum custo diferente e baixar ainda mais o preço desse MacBook Air, sei lá qual que vai ser o nome disso, né? Só MacBook. Mas é interessante ver como a Apple talvez acabe voltando a trabalhar com a Intel. Claro que de um jeito diferente, não é a Apple vai usar Intel nos Macs, não é que o Intel tá voltando, mas que a Intel vai produzir o chip que hoje a TSMC já produz para a Apple. E tem uma questão aí sobre isso do governo americano, faz total sentido, é que o governo americano agora ele tem uma participação direta sobre a Intel. É verdade. Comprou um pedaço da Intel esse ano e foi isso que começou a dar esse rebote enorme das ações da Intel e ela de cada 3, 4 semanas, não é dica de investimento, tá? Pelo amor de Deus. Mas a gente vê ela dar uns saltos, saiu essa notícia, ela subiu 10% em coisa de horas, né? Então, pode ser mesmo mais um recurso que a Apple tenha de cada vez que o Trump fala, você não tá fazendo muito por mim. Ela fala, então, tá aqui, ó, tá aqui mais não sei quantos bilhões que a gente tá investindo. Eu tava pensando nisso esses dias, que é o seguinte, a Apple fez esse investimento que ela tá maquiando uma coisa que já existia, mas empacotou como 600 bilhões de dólares para investir na indústria dos Estados Unidos. E o Trump bate o bumbo, fala que foi ele que fez, etc. Tem mais 3 anos ainda de governo. Ele vai querer mais. E a Apple já deve ter ali um pedacinho do orçamento dedicado a isso, mas ela vai ter que ter, provavelmente, essas migalhas para ir dando aos pouquinhos, a hora que ele acordar meio com a pá virada e quiser, né, mostrar que é macho e que ele quer obrigar as empresas a fazer mais. Então esse pode ser uma das coisas que ela vai fazer. Um excelente ponto esse da ligação mesmo com a Intel por ser americana e principalmente por agora a Intel ser uma estatal. Não é, eu tô exagerando, mas deu pra entender, né? Se tem um pouquinho de uma estatal, faz sentido mesmo. Ela, de tempos em tempos, soltar isso aí, de que vai investir, que vai fazer, vai ver esse Mac, talvez seja feito, né, com aço também, lá de Utah, com chip, né, mais ufanismo aí pra linha dela. Vai ser o Mac USA. Mas eu chuto que vai ser só MacBook mesmo, como a Apple já tentou algumas vezes, e por um motivo ela sempre cancela, mas talvez seja mais um ainda. E bom, eu falei agora há pouquinho, né, no começo do episódio, que a gente ia falar mais de iPhone Fold. Chegou essa hora que o pessoal tá achando que o iPhone Fold vai ser o iPhone Ultra. Tá começando a convergir aí alguns dos rumores. Mas o que pintou nessa última semana foi que a Apple e a Samsung, né, que é quem vai fazer esse display da Apple, conseguiram chegar num resultado que de fato vai constituir uma grande descoberta, um breakthrough, para fazer com que a tela dobrável do telefone não tenha aquele vinco tenebroso que os telefones dobráveis têm, que eu acho a coisa mais horrorosa. Mas aparentemente que usa fala, é assim mesmo, tipo o Note, ele existe, e é isso aí, a gente aprende a conviver com isso, né? Mas que a Apple conseguiu já fazer, levaram para um estágio seguinte de produção e fizeram 100 telefones que deu certo de fazer o telefone sem vinco, então aparentemente esse problema específico vai estar resolvido com uma tecnologia proprietária por 6 meses até os fabricantes concorrentes chegarem num resultado igual ou parecido, né? Mas é mais um rumor de que está tomando forma aí, que a Apple está avançando mesmo para lançar esse dobrável, que dizem que vai chegar no ano que vem, e aí eu vou trazer aqui, foi uma observação de um ouvinte que mandou lá no ADT, desculpa, não lembro quem foi,
Que fala assim, se fosse pra sair ano que vem, já tinha que ter mais um ouro, começar a vazar peça, né? Não tem nada disso ainda, mas a ideia, pelo menos, é que ele seja lançado ano que vem. Eu também acho que tá meio muito otimista, na verdade. Meio não, está muito otimista a ideia de que vai chegar no ano que vem. Está todo mundo insistindo nisso, então pode ser que talvez, é que eu pensei nisso também. Pô, mas a essa altura, porque já já é virar o ano, já vai estar vazando peça de iPhone 18. Foi assim com o 17. Em janeiro, o Majin Buu já estava postando carcaça de iPhone 17, os possíveis layouts, tudo vazou já a partir de janeiro. Então, estamos muito perto de saber se esse dobrável vai ser uma realidade ou não, porque daí a Apple tem que começar a produção em larga escala e ela vai acabar, né, vazando isso ali em algum momento. Vazando não, né? Vai mandar para as fábricas lá na China e as fábricas na China vão acabar vazando isso de alguma forma. Uma possibilidade, se isso não vazar, ou o negócio não vai ser lançado esse ano, ou a Apple já acredita que é um aparelho que, por ser mais caro, não vai ter uma saída tão grande e que talvez eles consigam controlar mais a distribuição, vão fazer menos unidades, então não precisa já começar a fazer agora, ou vão anunciar final do ano, mas vai começar a vender sei lá quando. Que o Apple Watch foi mesmo, o Apple Watch mesmo vazou quase nada, assim, tinha vazamentos, mas de peça mesmo não vazou quase nada. Por que isso? Ele foi anunciado em 2014, mas ela só começou a vender, a fabricar ele bem depois, né? Então eles conseguiram controlar mais os vazamentos. Pode ser que algo assim aconteça com o dobrável, mas eu também acho meio otimista pensar num lançamento já em setembro, mas vai saber, né? Porém, agora sobre o Vinco especificamente, eu fico muito curioso porque desde o primeiro dobrável da Samsung tem essa promessa de que o próximo não vai ter vinco, o próximo não vai ter vinco. Melhorou muito, mas o vinco ainda tá lá porque é uma questão de física, né? Um negócio que você fica abrindo e fechando, abrindo e fechando. Fico curioso para ver se a Apple vai conseguir eliminar de verdade ou se vai ter um vinco, mas ele vai ser mais discreto do que o que a gente tem hoje. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Vamos ver, vamos ver. Os rumores estão bem fortes em cima desse iPhone dobrável. E o problema, pelo menos pra mim, quando eu mexo nesses telefones, não é só o vinco da tela assim. Se você, né, bota a luz ali pra brilhar do jeito certo, você vê onde é a dobra. Não é exatamente isso. Mas é o tato, a hora que você passa o dedo entre as duas placas que formam os dois lados do telefone, né? O meio dele, que não tem nada, você passa o dedo e você sente um calombo invertido ali, né? Você sente falta um pedaço ali, né? E é uma sensação ruim. Isso não inviabiliza o uso do aparelho, você não... Não é um problema de usabilidade, isso é um problema de acabamento. É feio, é ruim, né? E se você acostuma, tudo bem. De novo, não é essa questão, não é um lugar que você passa o dedo toda hora, que é no meio da tela, um telefone grande, mas tá lá. E você passa, você sente, é o tipo de coisa que, historicamente, a Apple não julgou que era bom o suficiente para lançar um produto e eu vou tentar resolver isso, se não é para resolver, eu vejo o que eu faço. Ela geralmente resolvia, a gente sempre vê esse tipo de coisinha, né? E ela tendo esse tipo de coisinha, você fala, tá, é mesmo a Apple bem diferente de outras eras, mas o fato de que ele ter saído dessa fase experimental e ter ido para a parte de verificação de engenharia e de pré-produção, indica que de fato a Apple está satisfeita com a solução à qual eles chegaram e que agora é garantir que você consegue fazer isso na quantidade que precisa, com a qualidade que precisa para poder lançar como um produto de verdade. O Apple Watch, salvo engano, ele foi anunciado em setembro para ser lançado em abril. Ou teve um segundo evento em abril, tipo, anunciando de novo, e foi lançado em maio, foi uma coisa assim, mas foi mesmo faseado com intervalo grande entre as duas coisas. E foi mesmo para evitar vazamento. Eu lembro que até no primeiro iPhone teve um pouco disso, que o Steve Jobs falou, olha gente, tá aqui, a gente vai mostrar um negócio pra vocês, não vai sair agora, mas a gente vai fazer o anúncio pra sair daqui a, sei lá, quantos meses que foi o intervalo, foi de janeiro a julho? Foi de janeiro a julho, eu acho. Isso, E ele fala no evento, a gente pode mostrar hoje pra vocês, ou daqui a pouco sai o documento do FTC anunciando. Vocês querem o quê? Deixa eu mostrar, né? Ele mostrou. Então pode ser um pouco disso também, né? Acho que é um excelente ponto. Pode ser que ele seja anunciado lá no evento de setembro do ano que vem e que o lançamento de fato aconteça em março, em abril. Perfeitamente possível, mesmo porque tem essa história mesmo aí dos iPhones serem lançados com
um intervalo mesmo, né? Que sai um pouquinho no fim do ano que vem para pegar a venda de Natal e no ano seguinte, lá pro começo do ano, geralmente é março, né? Que tem um evento também, aí sai a segunda leva de iPhones dessa geração. Pode ser, não sei, mas o fato da Apple ter, de rumor ser que ela conseguiu resolver ou minimizar, talvez o problema do vinco já é bem positivo. Gostei dessa história e dessa ideia. Vamos ver de fato, na prática, o que isso significa, né? Agora, essa notícia veio colada, teve coisas interessantes a respeito da Apple nessa última semana, e uma delas foi que saiu uma estimativa da Counterpoint Research dizendo que, apoiada até na entrada da Apple nesse mercado de dobráveis, ela vai vender mais do que a Samsung até 2029, que ela já vai, no fim desse ano, reconquistar o título de maior vendedor de telefones do mundo. Isso ela viu um crescimento aí de 10% nesse ano versus o crescimento, olha só, de 2% no ano passado, e que a Samsung vai ter um crescimento menor. Enquanto a Apple vai crescer 10% aí de vendas nesse ano, a Samsung vai crescer 5%, estou arredondando aqui, e com isso a Apple vai retomar esse posto de maior vendedor de telefones do mundo, e que isso vai continuar até 2029, pelo menos muito apoiado na parte de iPhones dobráveis, né? E é interessante isso acontecer agora, né? Por isso que eu trouxe isso aqui. A gente vai juntar vários pontos que a gente falou aqui hoje nos últimos episódios, né? Counterpoint falando que isso vai acontecer já nesse ano, significa que mesmo com o iPhone Air vendendo talvez menos, ela vendeu muito. E a Apple já tinha falado sobre isso, né? Do iPhone 17 de entrada, do iPhone Pro também, acho que especialmente o 17 de entrada, que foi que deu esse bump, que ele tinha uma venda meio previsível, e as pessoas que não se interessaram pelo iPhone Air, eu acho que estão indo mais pro iPhone de base do que do iPhone Pro. Isso eu acho com o que eu tô vendo de dados, de número, de explicações tortas aí que a Apple dá a respeito disso. Então, mesmo com um tropeço na linha nesse ano, a Apple tá vendendo bem. Ela conseguiu reverter aquela queda de telefones na China, que ela vinha há anos vendo só queda, ano após ano vendendo menos. Ano após ano vendendo menos. Nesse ano ela estourou de venda na China, e não foi o iPhone Air, porque aparentemente lá também foi mais ou menos, mas o base e o Pro, e tá dando nisso de ela ultrapassar a Samsung vendendo, sei lá, lançando 1/5 da quantidade de aparelhos que a Samsung lança, ainda assim, deu bom pra ela nesse ano. Esse modelo de entrada com certeza pegou muita gente, porque pela primeira vez, tela de 120 Hz, ele tem a borda mais fininha, tem mais câmeras do que o iPhone Air, tem mais baterias do que o Air, custa bem menos, então ficou uma escolha bem segura para quase todo mundo, né? O Pro ficou pra galera que realmente precisa do que o Pro tem a oferecer, das 3 câmeras, mas o modelo base com certeza está ajudando a Apple a vender mais iPhones esse ano. E até ali na matéria fala, né, que no primeiro report da Counterpoint, teve ali um registro de vendas da Apple aumentando em 22% no primeiro mês de vendas do iPhone 17, enquanto o mercado, em geral, de smartphones estava caindo 2,7%. E aí no segundo report, um crescimento de 37% no ano para a Apple, e enquanto ali o mercado tinha subido apenas 8%. E a projeção é essa, né? Que a Apple, por exemplo, deve terminar o ano aí com um crescimento de 4,6%, e a comparação no ano ele chega a 10%, que vai estar acima aí de outras concorrentes. Então acredito sim que é um sinal de que, apesar do Air não estar indo tão bem, os demais modelos estão. Isso eu vou colar também com uma coisa que veio de notícia nessa semana, de que, na verdade, foi o Google, né? Ele fez a Apple ficar pertinho da NVIDIA como a empresa mais valiosa do mundo. Sexta-feira a NVIDIA conseguiu dar uma outra esticada aí e voltou a valorizar. Mas ao longo desse ano, depois ali de abril, que a Apple demorou para conseguir recuperar o valor de mercado que ela perdeu por conta do lance, das tarifas, etc. Ela foi bem afetada com isso. E por não ter muita história de IA para contar, ela foi ficando um pouco para trás aí da concorrência, mas nos últimos 3 meses, por conta de alívios do governo, né, teve uma ajuda, ela conseguiu dar uma boa recuperada em valor de mercado. Ela chegou muito próxima de bater a NVIDIA, porque o Google ia fazer... A notícia foi: Google aborda a meta para fornecer chip, eles chamam de TPU, né? Tensor Processing Unit, que é a GPU deles lá basicamente para fazer inferência e treinamento de IA. E se o Google passar a oferecer mesmo esse tipo de hardware para as empresas grandes, a NVIDIA vai vender menos, e por conta disso a NVIDIA caiu, e a Apple, seguindo nessa alta que ela tem tido, ela chegou perto da NVIDIA, né? E muito dessa alta é por conta de um bom desempenho de venda, especialmente de iPhone, porque ela não tem uma história de IA para contar. O mercado todo de IA caiu, ela caiu menos. Ela não está exposta aos riscos de não ter muita IA para apresentar, se estourar a bolha. E por outro lado, ela não dependeu disso para crescer ao longo desse ano. Então ela ficou meio imune
a isso, e eu acho que grande parte disso é por conta de um desempenho muito bacana de venda de iPhones nesse ano. Ela não precisou de IA para valorizar, basicamente a história é essa, né? Então, se ela conseguir seguir fazendo isso no ano que vem, ela tendo ou não IA vai fazer pouca diferença, aparentemente, para investidores, porque ela vai ter a parceria dela com a OpenAI, parceria dela para fazer a carangueja funcionar lá com o Gemini, né? Então ela conseguiu se blindar bem, no fim das contas aí, e transformar numa vantagem o fato dela não estar dependente tanto de IA para o mercado dela, ela consegue se garantir do mesmo jeito e colou na Nvidia, que veio dos últimos 2 anos aí. Acho que no último ano ela valorizou 1.100%, é um absurdo desse, né? E a Apple tá indo devagar e sempre aí e segue colando na Nvidia, fechou semana passada com a maior avaliação dela da história, tá tudo bem, mesmo faltando, né? Que coisa. Pois é, ou seja, a Apple não vai quebrar tão cedo, né? A Apple não está fadada ao fracasso, não por enquanto. Exatamente. Para finalizar aqui o episódio de hoje, o Carlos Silva mandou pra gente o link de um vídeo que eu tinha visto, eu já achei muito interessante, que é o seguinte, ele falou: o que vocês acharam do evento da Apple de março do ano que vem? Hein? E esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma espiadinha, ele foi feito, achei muito curioso, que um pedaço dele aparentemente foi gravado no Apple Park, mas também na frente de umas lojas ali da Apple, e é uma simulação de um evento fictício de março do ano que vem, baseado em vários rumores do que deve sair lá pro começo do ano que vem, e o roteiro, ele é perfeito, em cima dos exageros, dos superlativos que a Apple usa para falar a respeito dos produtos. Quando não tem novidade, ela dá um jeito e fala assim, é muito bom esse vídeo, o jeito que a pessoa apresenta como se fosse ali o Tim Cook, as tomadas de Apple Park, vai e vem. Eu me diverti horrores vendo esse vídeo, Felipe. Sim, eu vi também. E é isso, né? As keynotes da Apple hoje se tornaram extremamente previsíveis, esses roteiros mesmo, o jeito de apresentar os produtos, o jeito do Tim Cook ficar ali paradinho no meio. Acho que até o tiquezinho na perna do Tim Cook ele tentou dar uma imitada às vezes, que é impossível não reparar. Mas é isso, né? O vídeo ele foi ali no Apple Park, na parte pública do Apple Park, que tem a loja, que você consegue ficar ali na frente. Que a Apple já até gravou uma coisa ou outra ali para Keynote nesses lugares, então ficou bem realista. Teve as visões de drone, que a gente também sempre tem ali quando vai ter Keynote da Apple, ficou bem montado. E de novo, Keynote da Apple é tão previsível que o cara conseguiu ir lá no Apple Park e fazer uma mini Keynote dele, e com os rumores, né? Ele usou rumores do ano que vem, então ele simula ali o lançamento do 17E, do MacBook barato, do HomePad. Até isso tem chance dele ter acertado bastante, que a gente vai ver no começo do ano que vem. E tem muita arte 3D também para apresentar os produtos, a trilha, ficou muito bem acabado. Nesse ponto, se vai acertar ou não, tem esse quê da crítica, né, de que é tudo tão previsível de evento da Apple, que hoje você consegue jogar no gerador de eventos da Apple e sair uma coisa assim, mas ficou muito divertido, e tudo que tá ali são rumores de verdade. Então, tanto a parte do lançamento do MacBook não vai saber se é esse o nome ou não, ele fez até o wallpaper, né, do MacBook Air, com as cores e todo o lance do iPhone também. Então, ficou divertido. Recomendo que você dê uma espiadinha. E dá pra ver pelo lado da crítica, falando, nossa, como é previsível, mas também pelo exercício criativo que a pessoa fez pra montar isso aí. Foi uma parceria entre 2 youtubers, 2 criadores. Não sei exatamente como funciona, mas deu uma bombada aí na semana passada. Achei bem divertido. Tem o HomePod Home lá também, que aparentemente deve sair. Espero que o design não seja esse, mas, de novo, esse não é o ponto. Bem interessante. E até o atraso das coisas eles colocam, né? Tá aqui, tá, sei lá, com o SDK vindo mais pro fim desse ano. E beleza, passa a sua grande novidade que tá atrasado o negócio. Achei muito bom, foi excelente. Obrigado, Carlos, por ter mandado pra gente discutir aqui. Achei bem bacana. Boa. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou aqui, vai em gigahertz.fm/afonte/180 ou dá mais pedra nas notas do episódio. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações e principalmente quem recomenda o A Fonte, para mais gente poder descobrir o podcast. Obrigado a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio. E você, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que está saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Threads, apresento por aqui o Área de Transferência e Área de Trabalho, apresento para a Alura o IA Sob Controle e vocês encontram meus textos no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima!